Olá, que bom estarmos novamente juntos na gravação deste vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube, na série Decifrando a Bíblia. Bem, hoje eu queria fazer uma denúncia que eu espero que aquele que ouvir, por favor, divulgue. Há uma mentira muito divulgada, inclusive por pastores evangélicos, no filme do Edir Macedo, Terra Prometida, e, de um modo geral, porque o Partido Sionista Mundial é mentiroso e assassino, e eles dizem que a função de o auxiliar de Moisés, Josué, era reconquistar a terra dos pais. Não há mentira maior. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum dos três patriarcas nunca compraram terras em quantidade suficiente na Palestina. O único a comprar 6 palmos de terra foi Abraão e a construir um poço, só isto. Contudo, é largamente espalhado. Ontem eu tinha aqui um amigo meu, Batista, que arregalou os olhos e abriu a boca quando eu disse isso, porque os pastores da igreja dele enfatizam a mentira de que Josué foi reconquistar a terra dos pais. Eu assisti a novela Terra Prometida e lá é dito claramente que as terras eram dos pais, dos patriarcas, que os habitantes da terra tinham tomado enquanto eles estavam cativos no Egito, e eles foram retomar essa terra. Pois bem, eu vou ler para vocês. A minha Bíblia é católica, mas em qualquer Bíblia vocês lerão a mesma coisa. A única propriedade, ou as únicas propriedades de Abraão, de Isaac e de Jacó na Palestina está aqui. No capítulo 21 do livro do Gênesis, diz: naquele tempo, Abimeleque ficou como chefe de suas milícias e disse a Abraão: Deus está contigo em tudo. Portanto, jura-me por Deus que não desiludirás nem a mim, nem a minha descendência e parentela, mas que usarás comigo e com a terra que te hospedou. Ora, hóspede não é dono, né? Hóspede é hóspede. A mesma benevolência que usei contigo. Abraão respondeu-lhe: eu juro. E queixou-se Abimeleque por causa de um poço de água que o seu servo lhe havia usurpado. O servo de Abimeleque tinham tomado. Abraão cavou e a milícia de Abimeleque tomou de Abraão porque deu água, e água boa. Ao que respondeu Abimeleque, filisteu: nada sabia eu a respeito. Quem fez isto? Tu não me informaste e eu jamais ouvi falar disso até hoje. Então Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Aquimeleque e fizeram entre ambos uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho e Abimeleque perguntou-lhe: que significa esses 7 cordeiros que puseste à parte? Respondeu-lhe Abraão: olha, Gênesis 21, estamos aqui no versículo 30. Receberás estes 7 cordeiros da minha mão para servirem de prova, que foi eu que cavei este poço. Abraão está retomando o poço que ele cavou e que a milícia de Abimeleque, filisteu, tomou dele à força, porque era maior em número. Aí Abraão compra o poço a Abimeleque, embora fosse dele, mas a propriedade não era dele. Aqui fica claro, Abimeleque diz: eu te hospedei nesta terra em paz. Quando fores poderoso em outra terra, não invadirás as minhas terras, vamos fazer esse pacto. Então é um poço.
A questão é que é por causa de um poço de água, que no deserto é uma coisa muito valiosa. Respondeu-lhe Abraão: receberás estes 7 cordeiros da minha mão, para servirem de prova que fui eu que cavei este poço. Por isto esse lugar foi chamado Bersabeia, porque aí juraram ambos. Fizeram, portanto, aliança em Bersabeia, e Abimeleque e Ficol, chefe das suas milícias, Abimeleque era o rei e Ficol era o general dos filisteus, chefe das suas, levantaram-se e voltaram à terra dos filisteus. Abraão plantou um tamareiro em Bersabeia e invocou ali o Senhor com o título de Deus eterno, El Shaddai. Então, Javé não está aqui. Abraão habitou por longos tempos como estrangeiro e forasteiro na terra dos filisteus. Vocês querem que eu repita? Como hóspede. Farás comigo como eu fiz contigo, pois te recebi como hóspede. Usarás comigo e com a terra que te hospedou a mesma benevolência, hóspede. Aqui diz, forasteiro e estrangeiro, habitou Abraão por longo tempo na terra dos filisteus. Filisteu é a palavra de onde derivou Palestim e Palestina e Palestina. Filisteu, Filistim, Palestim, Palestina. Aqui fica claro, Abraão foi hospedado pelos filisteus. Então, o poço de Bersabeia era dele por 7 carneiros gordos, e ele plantou uma tamareira perto do poço. Só isto. Mais adiante, nós temos aqui a sepultura de Sarai. Sarai viveu 120 anos. Tantos foram os anos de vida de Sarai. Morreu em Cariat Arbe, isto é, Hebron, na terra de Canaã. E Abraão veio para o seu luto e para chorá-la. Quando se levantou ele, junto do seu defunto, assim falou aos heteus: eu sou estrangeiro. Agora é Gênesis 23, de 1 a seguintes. E hóspede entre vós. Meu Deus! Qualquer Bíblia, eu sou estrangeiro e hóspede entre vós. Só tinha um poço que ele tinha comprado por 7 ovelhas. Mas dai-me em propriedade uma sepultura no meio de vós, para sepultar o meu defunto e tirá-lo de diante dos meus olhos. Os heteus responderam a Abraão: agrade-te ouvir-nos, Senhor. Tu és entre nós príncipe divino. Sepulta o teu defunto no melhor dos nossos sepulcros. Mas o hebreu não usa um sepulcro estrangeiro. Ninguém de nós te negará o seu sepulcro, para nele sepultares teu defunto. Nenhum de nós negará o seu sepulcro. Então, os cemitérios eram dos heteus. A terra era dos heteus. Abraão levantou-se, inclinou-se diante do povo daquela terra, dos heteus, e disse-lhes: se é vosso desejo que eu sepulte meu defunto, removendo da minha presença, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Soar, que era o rei dos heteus, para que me ceda a gruta de Macpela, que se acha na extremidade do seu campo. Eram 7 palmos de terra. Efrom, o heteu, estava centrado, respondeu a Abraão, na presença de todos os heteus, de todos os que se tinham congregado na porta da cidade: não, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e a gruta que nele se encontra. Dou-te em presença do meu povo, sepulta aí o teu defunto. Então, agora já não é mais sepulta nenhuma dos meus cemitérios. Sepulta na gruta que nunca foi sepulcro, e eu te darei de presente. Abraão diz. Inclinou-se novamente diante do povo e assim falou a Efrom na presença de todos: ouve-me, rogo-te, eu te dou o preço do campo. Então, ele quer comprar, não quer de presente.
Respondeu Abraão: Oxalá te agrade ouvir-me, meu senhor. Que significa, olha aqui a negociação como era feita entre judeus e árabes. Que significa entre mim e ti um terreno de 400 ciclos de prata? Seria presente. Mas agora ele diz uma besteira de 400 ciclos de prata. Eu não sei qual seria o valor real, mas é muita prata. Abraão ouviu Efron e pagou-lhe na presença dos heteus o preço por ele estabelecido, isto é, 400 ciclos de prata corrente no mercado, e assim o campo de Efron, em Macpela, defronte do carvalhal do Mamre, com a caverna que há nele, e todas as árvores existentes dentro dos seus limites. Eram 7 palmos de terra, um campo. Foi assegurado a Abraão por aquisição. Foi a única compra que ele fez. E o poço, na presença dos heteus e de todos os que se achavam presentes na porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, e tal. Pronto. Não há mais nada. Não há nenhuma propriedade. Quem disser que há é mentira. Então, toda a novela Terra Prometida foi feita por Edir Macedo, que se diz bispo, e não sabe nem o que significa a palavra bispo, episcopos, porque se não seguir a corrente da tradição e não receber a imposição de 3 bispos, que receberam de 3 bispos, não pode ser chamado bispos. Só 3 bispos ordenam um bispo. E agora, quem foram os 3 bispos, desde Jesus Cristo até Edir Macedo, que impuseram as mãos sobre a cabeça de Edir Macedo? Ele se disse bispo e acabou, e era. Pela palavra dele, ora, a carta aos Hebreus disse: ninguém usurpa o sacerdócio se não for chamado por Deus. E é constituído pelos homens. Então tem que haver uma ordem sacerdotal constituída por homens e aprovada por Deus. Qual é a ordem sacerdotal de Edir Macedo, de Valdomiro Apóstata, de Silas Malafaia? Não há. Eles desprezam a tradição apostólica que vem de Jesus Cristo através da corrente apostólica. Qualquer professor de história meleca sabe disso, né? Então, vamos voltar ao assunto e deixa a questão do episcopado para outra hora. A mentira que os sionistas espalharam, e Edir Macedo, canalha, fez um filme e uma série baseada nisso, que diz que Josué foi a reconquista da terra dos patriarcas, dos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E Abraão diz: sou residente estrangeiro, sou hóspede nesta terra, dos filisteus, dos heteus. Aí está a verdade. É só conferir na tua Bíblia, no livro de Gênesis e na história de Abraão. Isaac jamais comprou terras. A história de Isaac é desse tamanho. Isaac não fez nada praticamente. A história dele não existe nada de notável. Jacó fugiu para a terra de Labão, seu tio, porque usurpou a primogenitura de Esaú, mas a terra onde morava também era estrangeira. E quando voltou da terra de Labão, voltou rico, mas logo depois houve uma grande fome, e o faraó do Egito teve um sonho, e quando contou os sonhos aos seus servos, estavam presentes um padeiro e um copeiro. E eles disseram: na prisão há um homem que decifra sonhos. Quem era? José, o hebreu, está dito assim, que tinha sido vendido como escravo aos negociantes de escravos que iam para o Egito. E Deus, então, para puni-los desse crime horrendo, você veja como é que era a mentalidade, e para punir também a tribo de Levi e de Simeão, que tinham matado o príncipe que havia deflorado a filha de Jacó, e depois se arrependeu e veio pedi-la em casamento, e disse: ela sentará no meu trono como rainha quando meu pai morrer e eu for rei. E eles enganaram-no, dizendo: circuncida-te primeiro.
Circuncidar é cortar o prepúcio, e os homens ficam sem ação durante quase um mês. Eles entraram na cidade, incendiaram e mataram o príncipe, o rei, suas esposas e seus soldados de confiança, que todos estavam inermes. Todos estavam. Então, Simeão e Levi, em cujas casas, diz a Bíblia, habita a violência, tinham que ser punidos porque o homem se redimiu do seu pecado. Se Deus nos perdoa, ora, o homem deflorou a moça, ele a estuprou, mas ela era apaixonada por ele. E ele, quando percebeu isso, ele se apaixonou por ela e ofereceu a Jacó o que ele quisesse, como dote para a sua filha, que seria esposa dele e moraria no palácio dele. Pronto. E aí Simeão e Levi fingem que aceitam e depois, feita a promessa de circuncidarem, porque um judeu não casava com um não circuncidado, enquanto os homens estão nas dores do prepúcio com o pênis totalmente ferido, eles entram na cidade, incendeiam, saqueiam e matam homens e mulheres. Simeão e Levi, em cujas casas habita a violência, depois em que são os árabes terroristas. Mas a invenção do terrorismo é dos hebreus, né? Jacó, Simeão e Levi, né? E depois Javé manda que os levitas matem a espada todos os que adoraram o bezerro de ouro. Não foi o chão que se abriu e eles foram engolidos e tragados, como Cécio B. de Mal coloca no filme Os 10 Mandamentos, não. Moisés mandou, está na Bíblia, no Êxodo. Moisés mandou que os levitas tirassem a espada e matem a espada pai, mãe, filho, genro, nora e qualquer parente que tenha participado da adoração ao bezerro de ouro. Essa é a verdade bíblica que o famoso Cécio B. de Maille, nos 10 Mandamentos, uma obra-prima que já está colorizado, eu assisti em preto e branco ainda, então coloca que a terra se abriu e o bezerro entrou, quando Moisés jogou as tábuas da lei sobre o bezerro, as tábuas, quando bateram no bezerro, relâmpagos e trovões ribombaram, e o bezerro caiu, porque a terra se afundou, se rachou, e junto caíram os adoradores. Tudo isso é fantasia. Moisés mandou que a tribo de Levi, que já era famosa por ser assassina, fria, matasse a espada todos. Eles começaram a matar ali, depois as pessoas que estavam no bacanal bêbadas, homens e mulheres, fugiram para suas tendas e eles os perseguiram e mataram dentro da tenda aqueles que tinham fugido. A espada. Essa é a verdade bíblica. Então, quando Moisés sai do Egito com os escravos, eles foram escravizados porque Simeão e Levi cometeram esse crime, matando o príncipe que havia abusado de uma filha de Jacó, mas depois se redimiu e pediu-a por esposa, e aí eles deviam ter perdoado, eles se circuncidaram e o casamento seria feito, e eles seriam então hóspedes privilegiados na terra dos heteus, dos ferezeus, dos filisteus, mas não Simeão e Levi tinham, a violência habitava em seu sangue, e eles mataram, friamente, homens que estavam deitados, porque não podiam se mexer, porque a glande, o pênis, estava totalmente inflamado, porque tinha sido cortado o prepúcio. E mais tarde venderam José para ser escravo na terra do Egito. Por tudo isso Javé os puniu. E eles, enquanto José viveu, eles foram hóspedes na terra de Goshen. Hóspedes na terra dos filisteus, dos heteus, dos fereteus e hóspedes na terra de Goshen do Egito. Eles nunca tiveram nada, a menos que você considere o poço que Abraão comprou por 7 ovelhas. Quem sabe onde está esse poço? Ali de Zember Sabeia. E o terreno no Carvalho do Mambre, então em Siquém, 7 palmos de terra, onde havia uma caverna pronta, porque eles não enterravam. Eles colocavam numa caverna e colocavam uma pedra. E nem usavam sepulcro de outro povo. Pronto, só isso. Então a reconquista da terra prometida é uma mentira deslavada. Não há reconquista. Há uma invasão,
a uma conquista que não se consumou, porque o mapa que mostra esta conquista é uma ficção. Eu não sei se eu vou achar agora, porque eu tenho esse hábito de estou falando de uma coisa, de repente eu começo a falar de outra, e nessa Bíblia tem um mapa que mostra as 12 tribos de Israel, todas elas alocadas no mapa da Palestina. Ah, Deus me concede a graça de encontrar agora esse mapa. Então, isso é mentira. Isso é mentira. Aqui nós temos o mapa da Palestina, desse lado aqui. Não dá para vocês verem, mas tem aqui filisteus, aqui. E o que mais aqui? Os filisteus são os grandes proprietários da terra, né? Monte Carmelo, fenícios, Jerusalém, então eram os filisteus. E de filisteu deu Palestim, e de Palestim, palestinos. Então, tudo foi forjado, e Esdras tinha tudo isso na palma de sua mão. Portanto, para ele foi fácil intimidar os chefes legítimos do povo, Zorobabel, Salatiel, Josedeque e Josuá, porque ele sabia que tudo aquilo era, vamos dizer assim, na época chamava-se estilo épico. Você podia contar a mentira que quisesse, que era tudo creditado à liberdade do artista, de concepção artística, achei, graças a Deus. Como hoje num filme onde o desgraçado que faz o Nome da Rosa, onde o meu queridíssimo e respeitado 007, né, faz o papel lá de um monge, né, O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que é ateu, anticlerical, e é um filme. Aí as pessoas me vêm com esse argumento dizendo que, olha como foi que a Igreja Católica fez, sequestrou os livros e escondeu nos conventos para ninguém ler. Não, era para os bárbaros não queimarem. E envenenou as folhas para quem lesse se envenenar, porque a gente bota a mão na língua e bota... Então, não me venham com esse argumento. Humberto Eco é ateu, é anticlerical, contra a Igreja Católica mortalmente, e é num filme. Me dá um argumento científico. Olha aqui. Olha que maravilha de mapa. Meu Deus do céu. Eu queria chegar até vocês, mas vamos ver se a gente vê aqui. Assim, ó. Aqui nós temos Zabulon. Aqui nós temos Azer. Aqui nós temos Efraim. Aqui nós temos Dan. Manassés. Gad. Eu estou lendo aqui de cabeça para baixo, hein? Ai, meu Deus do céu. Rubem está aqui. Aqui está Moabe. Aqui já são os moabitas. Aqui, portanto, já saímos. Aqui está Judá e aqui os filisteus. Então eles ficaram cercados, segundo esse mapa pelos moabitas de um lado, Moabe. Onde é que está escrito? Moabe, aqui onde está o meu dedo aqui. E pelos filisteus aqui. Então seria esta terra distribuída entre as 12 tribos, que era uma metáfora do planeta, que seria conquistado pelos judeus e dividido pelas 12 tribos, ou seja, os homens trabalhadores e honestos, né, de todas as religiões antigas, 12, simbolizados pelas 12 tribos de Israel, e os homens honestos, trabalhadores e dignos de todos os povos depois de Jesus Cristo, 12. Então, 12 significa os 12 apóstolos de Jesus e aqueles que o seguiram, né? Os cristãos. Outros 12 simbolizam as 12 tribos israelenses de Judá, mas também de Ismael, que era filho de Abraão. Então a terra seria partilhada fraternalmente, com todos como está aqui. Isto era uma metáfora, gente. Isso nunca aconteceu. Se eu chegar aqui à frente no livro dos Juízes, já mostrei a você, à frente ou atrás? Deixa eu ver onde é que eu estou.
Eu estou exatamente no livro dos Juízes. Então, se eu chegar aqui no livro dos Juízes, então eu vou mostrar a vocês que Dan não tinha terra nenhuma. Ali está o lugarzinho onde ele habitava. Mas, no livro dos Juízes, é fácil de achar, viu? Tenham só um pouquinho de paciência, porque aqui está já no livro dos primeiro livro de Samuel, primeiro de Samuel. Então aqui está. Livro dos Juízes. Não, Ruth. Depois do mapa, depois do mapa, depois do mapa, nós temos aqui um exército de danitas procurando terras para se alojarem. Está em Juízes. Vamos ver. Juízes, capítulo 19, versículos de 1 a seguintes. Mas eu vou já ler a parte. Nesse tempo, quando ainda não havia rei em Israel, portanto, época dos juízes, um levita morava no fundo da região montanhosa de Efraim e tinha uma concubina. Aqui não é o que nós estamos querendo. Aqui é a história de que ele retalhou a mulher para poder mostrar o crime que tinham feito estuprando a esposa dele. Ah, meu Deus do céu. Não é isso que eu quero. Eu quero os danitas procurando uma terra porque não tinham recebido. Está aqui. É 18, então. Está aqui. Juízes 18. Nesse tempo começa igual, por isso que eu me atrapalhei. Não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um território para morar, porque ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Meu Deus, está aqui, capítulo 18, 1 e seguintes, livro dos Juízes. Vejam na sua Bíblia. A tribo de Dan, os danitas, procuravam um território para morar e lutaram por isso e conquistaram Laís e conquistaram, além de Laís, conquistaram duas cidades. Uma era Laís e a outra ficava longe de Sidônia. Não sei se agora não vem, mas não tem problema. Então, eles conquistaram a cidade de Laís e eles conquistaram duas cidades. Então, por quê? Porque os danitas, 600.000 homens armados, então procuravam uma terra para morar, porque não tinham recebido ainda sua parte na herança da terra de Canaã. E aqui você olha, vê o mapa bonitinho, tudo bem distribuído, tudo bem colocado. Ora, Esdras tinha tudo isso na mão. Esse mapa falso e esse escrito verdadeiro do exército dos danitas procurando a cidade de Laís para conquistá-la, porque não tinham recebido terra. E aqui, vamos voltar para mostrar a vocês, exatamente onde está o meu dedo indicador, está escrito Dan, D-A-T-I-O, pode ser D-A-N, Dan. Aqui estão estabelecidos, olha, no litoral, que é uma maravilha, né? Porque certas tribos ficaram aqui, por exemplo, Benjamim não tinha acesso ao mar, os danitas tinham, esse mapa é falso. Então, com tudo isso na mão, Esdras tinha todas as condições de impor as verdadeiras autoridades da casa de Zorobabel e Salatiel, da casa de Josedeque e Josuá, que ficassem calados, porque tudo era falso. Ou seja, o trabalho de ler a Bíblia e decifrar. Ontem eu disse a vocês, um amigo meu batista esteve aqui, e quando eu disse a ele que não houve a reconquista da Palestina,
mas a conquista cruel e sangrenta, e só 5 tribos foram alojadas. Dan não pertencia a essas 5 tribos, e a tribo de Dan conquistou a cidade de Laís e outra vizinha e moraram ali. Essa é a verdade. Então, ele disse, mas os meus pastores todos dizem que os patriarcas eram donos da Palestina. Bem, agora é problema seu e dos seus pastores. Chama ele aqui para conversar comigo. Ele disse, eu gostaria de ver essa conversa. Eu falei, eu também gostaria. Né? Então, tendo isso em mãos, Esdras faz aquele currículo maravilhoso, porque Davi tinha feito uma safadeza igual, mas ele fez de bom coração, porque todo o povo acreditava que haveria 2 Messias, um Messias sacerdote e um Messias rei. Então, com essa crença, o rei Davi, quando foi visitar Melquisedeque a convite dele e não tomado a espada, como está no livro dos reis, ele foi visitar Melquisedeque a convite de Melquisedeque, e aí lá ele discute com Melquisedeque que deveria haver um Messias sacerdote e um Messias rei. Então, ele era o Messias rei, está no Salmo 2, entronizado segundo a ordem de Melquisedeque. Ele já era rei. O Salmo 2 diz que ali entronizaram um rei. Mas como um rei? Porque ele já era rei. Salmo 2 diz claramente a entronização de Saul como membro sacerdote da ordem de Melquisedeque. Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra Javé e o seu Messias. Rebentemos seus grilhões, o que habita no céu ri, Javé se diverte à custa deles. Depois lhes fala com ira, fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha morada santa. Ora, Davi era rei. Agora, se você for para o Salmo 110, já mostrei aqui, você vai ver a consagração de Adonisadeque como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Davi ia sequestrá-lo e levá-lo para ser sacerdote de todos os judeus. Então é feita aqui 2 cerimônias muito lindas. Davi e seus filhos são consagrados sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ali é muito bonito, porque ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então é um renascimento, é tão importante. Deixa eu ler a passagem. Porque é lindíssimo. Eu fiquei encantado com essa passagem do Salmo 2. Davi já era rei, já tinha sido consagrado, mas Javé diz, através da boca de Melquisedeque, vou proclamar o decreto de Javé. Ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje, Davi já tinha sido ungido, gerado, mas uma coisa era ser gerado para a realeza, o meu rei em Sião, minha montanha santa. Mas agora ele vai estar sendo ungido sacerdote segundo a ordem de Melequisedeque. Eu hoje te gerei. Então é uma outra geração para a ordem de Melquisedeque, a qual vai pertencer Sadoc, por isso Davi coloca ele como sumo sacerdote, e a qual Jesus Cristo vai ser ungido por João Batista nas margens do Rio Jordão. No Salmo 110, oráculo de Javé Adonias. Então é Adonias, da tribo de Melquisedeque, porque Adonai e Adonias são escritos iguais, já falei. Aqui diz, és príncipe desde o dia em que nasceste. Entre os esplendores sagrados, eu próprio te gerei, como orvalho antes da aurora. Ou seja, antes que te vissem nascido, antes de vires a luz, antes da aurora, no meu seio eu te gerei. E desde aquele dia do teu nascimento és príncipe da ordem de Melquisedeque, não é rei. Davi é rei e se torna príncipe segundo a ordem de Melquisedeque. Adonisadeque é príncipe e se torna rei dos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, e Davi quer que ele seja rei de todos os sacerdotes de Judá.
lindíssimo. E os estudiosos, exegetas, não conseguem esquecer 2 salmos, são um problema para eles. Eu não sei porque são um problema, porque eles querem que sejam. Porque mais claro do que isso, então Davi faz aqui, quando ele sai depois dessa cerimônia lindíssima, ele sai e leva Adonisadec e e vai fazer uma reforma religiosa. E essa reforma religiosa, Deus permita que eu encontre. Conquistas de Davi, Davi agradece a Deus. Davi reinou, pois, sobre todo Israel e praticava a equidade e a justiça para com o seu povo. Joabe, filho de Sarvi, era chefe do exército. Josafá, filho da Iluda, era chanceler. Sadoc, filho de Aquitobe. Sadoc era filho de Melquisedeque. Era Adonisadec, o nome verdadeiro dele. E Abiatar, filho de Aquimeleque, tá certo? Eram sacerdotes. Susa era escrivão, Banaías, filho de Jojada, era o comandante dos Cereteus, como é que se chama? Milicianos, e dos Peleteus. Os filhos de Davi eram todos sacerdotes. Como? Eles não eram da tribo de Levi, eles eram da tribo de Judá. Davi também era da tribo de Judá, Jesus também era da tribo de Judá. Só havia uma maneira de serem sacerdotes, era serem sagrados segundo a ordem de Melquisedeque. E Davi vai fazer isso. Então vai fazer isso por quê? Porque ele percebeu, conversando com Melquisedeque, ele percebeu que tinha que haver um rei sacerdote. Isso era um erro, era um engano, viu? Mas ele achou que era certo, e então ele faz, eu não vou procurar aqui não, mas ele faz uma reforma no sacerdócio, colocando Sadoc e Abiatar como chefes e pegando, portanto, Sadoc, que era... Entronizaram pela segunda vez Salomão, livro 1 de Crônicas, filho de Davi, e ungiram como chefe dos sacerdotes em nome de Javé, também Sadoc, chefe dos sacerdotes, Sadoc. Ora, Esdras tinha tudo isso na mão. Então, quando Davi organizou tudo, acho que achei. Organização civil e militar. Aqui está a organização dos israelitas, segundo o número, chefe de família, comandante de 1.100 oficiais. Durante o ano inteiro faziam turno de mês em mês e cada classe compreendia 24.000 homens. Aqui ele faz a organização civil e depois o templo, centro da vida e do povo. Davi convocou em Jerusalém todas as autoridades de Israel, a saber, chefes das tribos, os anciãos, chefes das classes que serviam ao rei, que ele acabou de enumerar no capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas, comandantes de 1.000 e de 100, e todos aqueles que tinham bens e rebanhos, os ricos, os nobres, os altos funcionários e os generais do seu governo. Ficou de pé, tomou a palavra e disse: Irmãos e povo meu, queiram escutar-me. Eu tinha a intenção de construir um templo para fazer aliança com Javé. Cheguei até a separar, mas ele não permitiu. Será Salomão quem fará isto. Entrego a vós as minhas riquezas e na época certa vocês façam a construção do templo. E aqui Davi deu-lhes o modelo, falou para o seu filho Salomão e fez a reforma religiosa.
não posso ler, não é aqui ainda. Então, nessa reforma religiosa, está claro que Abiatar é mantido no cargo, que ele é descendente de Aquimeleque, que é descendente de Arão. Ah, está aqui. Está aqui, estava marcado. Davi repartiu, 23. Davi repartiu os levitas, sacerdotes, em diferentes classes: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Gerson, ele dá. Filhos de Caate, ele dá. Filhos de Merari, ele dá. Esses eram todos descendentes de Levi. Tinham como encargo o culto do templo. Os levitas, portanto, não terão para sempre habitação, nem carregar a habitação do Senhor. A função deles é estar à disposição dos descendentes de Arão, os sacerdotes. Devem comparecer de manhã e de tarde. Agora ele vai fazer o sacerdote. Aqui ele fez os levitas, o sacerdote. Classes dos descendentes de Arão, filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai e não deixaram filhos. Eleazar e Itamar tornaram-se sacerdotes. Davi, juntamente com Sadoc, filho de Eleazar, lá adiante já li que era filho de Aquitobe. Aqui diz que é filho de Eleazar. É filho de Aquitobe ou é filho de Eleazar? De nenhum dos dois. É filho de Melquisedeque. E com Aquimeleque, filho de Tamar, os dividiu em 24 classes, de acordo com as funções de cada um. Aqui ele faz a reforma sacerdotal e inclui Sadoc como chefe dos sacerdotes. Nós já vimos a unção posteriormente. Quando ungem Salomão, ungem Sadoc. Então, os registros na presença do rei foram feitos, os oficiais, o sacerdote Sadoc, de Aquimeleque, filho de Abiatar, do chefe de família. O sacerdote dos levitas também. Tiravam as sortes, uma vez para a família de Eleazar e duas para a família de Tamar. O primeiro a ser sorteado foi Joaribe, segundo Gedeias, terceiro Arinho, quarto Seorim, etc. Tal. Pronto. E aqui ele colocou Sadoc como filho de Eleazar. E antes eu li a vocês que Sadoc era filho de Aquitobe, que era filho de Tamar. Então, com tudo isso nas mãos, Esdras agora precisava apenas convencer o povo. Vou só gastar 2 minutinhos para dizer isso. Esdras convenceu o povo de que, desde o cativeiro do Egito, por causa do assassinato dos príncipes dos Edomitas lá, por Simeão e Levi, e por causa de venderem José para ser escravo, cativo no Egito, eles pagaram 400 anos de escravidão. Depois, eles foram escravos, não tiveram sossego, depois que morreram no deserto. Quem não morreu não teve sossego na Canaã, supostamente habitada pelas 12 tribos. Josué não deixou herdeiro, portanto surgiram juízes, homens levantados por Deus, para guiarem o povo contra os moabitas, os amonitas e os filisteus. Quer dizer, não tiveram paz. Então não conquistaram, na verdade, a Palestina. Moraram ali à custa de batalha após batalha. E depois disso, aí é que vem Saul, o benjaminita, que não podia, tinha que ser da ordem de Judá. Então depois Samuel, que ungiu Saul, recebe de Javé a incumbência de ungir Davi com 14 anos de idade. E fica Saul tendo como descendente Davi. Saul se revolta porque tinha um filho chamado Jonatas e procura matar Davi. Termina que Davi, a mão de Deus mata Saul. Davi nunca atentou contra a vida de Saul, mas numa guerra ele é morto, ele e Jonatas, para a tristeza de Davi. E Davi reina durante 40 anos sobre toda Israel. E durante o seu reino ele reorganiza tudo, porque ele recebe de Javé a promessa de que seus descendentes seriam reis
até os confins da terra, ou seja, da terra. Aí está claro. Reis até os confins da terra. Não era de Judá, não era nem mesmo de Canaã, porque Judá, o reino de Judá já ficava das margens do Nilo até os Eufrates. Então alargou-se. O reino de Davi já era muito maior do que Canaã. E aí Javé ainda promete que os descendentes dele, se obedecerem à lei, e tudo isso Esdras contando para o povo. E o reino de Davi foi próspero e grande, porque Davi obedeceu a Javé. Não importa que ele tenha prevaricado, né, tendo assassinado, como é que é o nome do soldado fiel, amigo dele, Urias, para ficar com Betsabá. Javé perdoou e Esdras passou por cima disso, e ele convenceu o povo que toda a escravidão que Israel tinha sofrido era por esperar um Messias. Não havia Messias. Então Zorobabel e Salatiel não eram nada, porque não se sabia nem com certeza se eles eram descendentes de Davi. Josedeque e Josuá não eram nada, porque eram descendentes de Sadoc, que na verdade era filho de Melquisedeque, ele sabia disso. E ele se inclui, Esdras, entre os descendentes de Melquisedeque. Querem paz? Agora que Ciro nos libertou, eu vos darei a paz. Teremos que voltar ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eu sou o chefe porque eu pertenço à ordem de Melquisedeque. Aí ele faz aquele currículo bonito, onde ele se coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Não sei se eu encontrarei facilmente, mas é uma maravilha, capítulo 7, acho. É capítulo 7 do livro de Esdras. O sem vergonha se coloca como descendente de Sadoc. É demais. Descendente de Sadoc. Ele sabe que Sadoc é filho de Melquisedeque, mas acontece que para ele, né, ele tinha que ser descendente de Melquisedeque, porque a proposta dele é essa. Javé só dará a paz a nós se nós tivermos o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, do qual eu sou descendente, e o rei for ungido pelos profetas e pela grande assembleia do povo, ou seja, como Davi foi aclamado rei pelos chefes das tribos, foi esse o modo como ele foi aclamado rei, apesar de já ter sido ungido por Samuel. O que é que Esdras faz? Isso não tem importância, isso é uma crença que se desenvolveu, uma superstição. Né? A democracia manda que todo direito vem do povo e em seu nome é exercido. São os chefes que devem aclamar o rei. E os chefes aclamam ele rei. Aqui nós temos descrito no livro de Esdras. Agora, o sacerdócio não. O sacerdócio tem que ser, né, tudo direitinho, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Davi fez, juntamente com Sadoc, filho de Eleazar, e com Aquimeleque, dividiu-os em classes, Itamar. E então, os registros guardam essa divisão. E os levitas também foram repartidos. E aí, o canalha do Esdras vai se colocar entre os descendentes de Melquisedeque. É só isso que eu quero, esse currículo. Aqui nós temos no segundo livro de Samuel, Deuteronômio, Juízes, no livro de Esdras, meu Deus, agora eu não estou conseguindo. Crônicas e Esdras foram escritos por ele mesmo. Primeiro era primeiro de Esdras, segundo de Esdras. Depois vem Esdras, separa o livro dele em Esdras e Neemias. Aqui hoje em dia está separado, Esdras e Neemias. E aí ele faz o livro das crônicas, desde a fundação do judaísmo até o tempo dele. Olha que molecagem, aí ele faz o que quer. Filho de quem, descendente de quem, ele faz o que quer. Porque ele escreveu o livro das crônicas, o livro dele e o livro de Esdras e... como é que é o nome?
Esqueci agora. Esdras e Neemias. Então, inicialmente, ele escreveu um livro só, Esdras e Neemias. Depois, Crônicas, aí onde ele fez o que quis. Depois, Neemias foi separado, Esdras e Neemias. Aí aqui, o fundamental é: querem paz? Sigam-me. O importante é o sumo sacerdócio descendente de Melquisedeque. Isso ele deixa claro para o povo. E o povo aceita. Quem é descendente de Davi não é o filho de Davi. Como é que Davi chegou ao poder? A unção de Samuel e depois de Natã. Mas Saul também tinha sido ungido por Samuel. Isso de nada valeu. Não. Davi foi aclamado rei pelos chefes das tribos. Democracia. E é isso que os levitas vão defender. Então ele vai ser aclamado pelos chefes das tribos ainda na Babilônia, enquanto Zorobabel, Ageu, Zacarias e Josué estavam reconstruindo o templo. Ele faz o currículo dele, que diz que ele era filho de Saraías, verdade, mas que já tinha outro filho, filho de Elquias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Aquitobe. Então, aqui ele dá Sadoc como filho de Aquitobe, sabendo que Sadoc era filho de Melquisedeque, e ele se dá como filho de Saraías. Mas o descendente legítimo que está aqui, de Sadoc, é Josadeque e Josuá, sem dúvida nenhuma. Isso não tem dúvida. Mas ele coloca essa dúvida e se coloca entre os sacerdotes chefes. Quando ele vai para Jerusalém, o povo vai atrás dele convencido de que terá paz, porque ele já foi aclamado chefe de Israel pelos anciãos das tribos, como Davi. Viva a democracia até hoje, fundada por Esdras, é por aclamação e não por descendência. A nobreza vai a ponte que partiu, então é por aclamação. Os chefes da tribo na Babilônia aclamam ele, depois de um jejum prolongado. Agora ele é rei. Não importa se Zorobabel existe. Havia 15 descendentes de Davi. Foi Dario quem decidiu assim, porque ele quis que Zorobabel era legítimo. Agora, descendente de Sadoc, ele vai ter de colocar no livro das crônicas que ele é. Porque o sacerdócio o sumo sacerdócio é dado por Deus, não é pelos homens. E aí, se você é sumo sacerdote e os chefes das tribos lhe aclamam rei, você é indubitavelmente o rei de Israel. É aí que depois de Zorobabel e Salatiel, não há a paz prometida, porque os judeus passam do domínio dos egípcios, né, para o domínio de Nabucodonosor, depois de Nabucodonosor para o domínio dos persas, depois os generais, Alexandre passa para o domínio de Alexandre o Grande, a época helenista. Depois dos gregos, eles passam para o domínio dos romanos. E aí, cadê a promessa de Esdras de que teriam paz? Mas os escribas, os homens da grande sinagoga, estão muito bem, graças a Deus. Eles se refugiaram numa cidade chamada Yavne, o vinhedo de Yavne. E lá ninguém os incomoda, porque Esdras fundou uma dinastia não consanguínea, que era de uma sabedoria fora do comum, né? Nós temos Hilel, Shammai, Abitalion, Shamaia, e nós temos Ananias e vários outros que eram homens de grande inteligência. Então agora o sumo sacerdote dos judeus será príncipe e governo de tudo, mesmo que não tenha a coroa na cabeça, mesmo que os Herodes tenham. E o fato de passarem por esses dominadores não incomoda ele. O povo aceitou,
O povo depois se acomodou, começou a pobreza, a miséria, então cada um tinha, como hoje, tanto que se preocupar com a sobrevivência que ninguém mais quis saber de política. Então, os descendentes dele, os sumos sacerdotes e escribas, dominavam. É nessa condição que surgem os Macabeus. O livro dos Macabeus é uma epopeia lindíssima que não consta na Bíblia protestante, não consta na Bíblia judaica, porque foi escrita em grego. E Esdras determinou que só constaria na Bíblia judaica o que fosse escrito em aramaico, hebraico ou aramaico, hebraico, árabe. Logo, os Macabeus foram escritos em grego, então estão fora. Não existe nessa Bíblia, infelizmente. Então, Esdras engoliu e fez o povo engolir todos os erros da Bíblia, que são muitos, e espalhou uma mentira entre as várias, e criou a grande assembleia, a grande sinagoga, que é a sinagoga de Satanás, que está no Apocalipse, e ela reina até hoje com o nome de Partido Sionista Mundial, cujo chefe é sempre do clã de Rothschild ou Rothschild. Ia dizer uma coisa agora, mas não vou dizer não, que eu vou quebrar meu juramento maçônico. Então, por que é que a águia do Supremo Conselho tem duas cabeças? Nenhuma águia tem duas cabeças. Mas o símbolo do Supremo Conselho é uma águia de duas cabeças. Mas a minha cabeça já começou a dizer, cuidado, cautela. Você fez um juramento. Então vamos deixar esse assunto para depois. Eu fiquei um pouquinho perturbado. Fiz um juramento e eu não vou quebrar esse juramento. Então, o rei ungido por um profeta é superstição. Por isso, os reis depois de Zorobabel não tinham importância nenhuma. Aí vai surgir os Macabeus, que serão, de fato, reis por aclamação do povo, porque eles deram a vida pela liberdade, porque os generais de Alexandre, Seleuco ficou com aquela região e os Seleucidas foram muito maus, quer dizer, eles queriam impor sua religião aos judeus. Então isso é um livro muito lindo, é uma pena que os judeus e os protestantes excluíram da Bíblia deles, mas vocês podem ler na sua Bíblia, né? A história dos Macabeus, o livro dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus. Talvez no próximo vídeo eu cite esses ilustres descendentes de Moisés, de Abraão, né? Dos filhos de Deus que deram a vida pela liberdade civil, pela liberdade religiosa e pelo povo, e foram ungidos príncipes e sumos sacerdotes. E aí começa agora um grande problema religioso que nós vamos encontrar no tempo de Jesus, que os sumos sacerdotes seriam da ordem de Melquisedeque, mas os macabeus aceitam a dignidade sacerdotal, quebrando assim o pacto que Esdras fez, que o sumo sacerdote tinha que ser descendente de Sadoc. Aí ele vai controlar o povo, mas ele não vai conseguir controlar o povo, vai terminar havendo uma guerra, e essas guerras vão se suceder. E leiam o livro dos Macabeus, Matatias Asmoneu, começa com a revolta, e finalmente Judas, Jonatas e Simão conquistam a liberdade religiosa, a liberdade civil, e se aliam ao Egito e a Roma, são ungidos príncipes e sumos sacerdotes. E aí começa a grande desgraça, porque os essênios e os racideus não aceitam e saem das cidades para ir para os desertos, para não obedecer à ordem iníqua de Esdras. Eles sabem que a ordem de Esdras, os escribas, era iníqua, assassinos e mentirosos, como João Batista, que é essênio, vai chamá-los, e como Jesus vai chamá-los. Vale a pena ler o livro dos Macabeus. E nós ficaremos por aqui, mostrando a vocês como Esdras foi inteligente e que soube contornar todas as dificuldades. E por trás dos panos, ele chegou até mesmo a convencer Jonatas Macabeu de receber a púrpura sacerdotal, porque quem aconselhava
eram os escribas, eram os conselheiros, os profetas. Essa é a palavra que está na Bíblia. Os profetas foram substituídos pelos escribas e pelos fariseus. Que maravilha! Até a próxima, se Deus quiser.